e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. A salva de palmas pela palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Amada igreja de Deus, são tantos e muitos textos, histórias, relatos, que está escrito neste livro, de pessoas que passaram por momentos difíceis, pessoas que passaram por situações que aos olhos humanos não tinha jeito, passaram por situações tão complicadas durante a sua trajetória, a sua caminhada, que em situações que era até mesmo de morte, mas foi revestido, mudou a situação foi mudada de muitos, tanto de homens como de mulheres que estão escritos aqui. A gente vê relatos de cada situação que a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, mas algo desta forma, desse jeito, nessa época, mas como é que aconteceu desta forma? E esse cidadão teve conquista, teve vitória, superou esse quadro. Como é que aconteceu isso? A explicação somente é uma: somente Deus que muda a situação de um homem a se tornar, a transformar em uma nova criatura. Somente Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação que seja para nós impossível. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Existe coisa que nós podemos fazer, existe coisa que está ao meu alcance, que está ao seu alcance, que se você for em frente e você vai conseguir realizar, você vai conquistar. Mas existe coisa que não está em nossa alçada, somente algo espiritual, e somente Deus pode fazer o acontecer. Isso é algo espiritual, somente Deus pode realizar determinadas coisas na minha vida e na sua vida. Quando você vê às vezes um homem que em outro tempo vivia na sarjeta, sujo, um homem que era excluso da sociedade e crítica, ninguém dava nada por ele. De repente você vê agora um homem transformado, um homem veste nova, um homem glorificando a Deus. E o mundo agora se questiona: como é que isso acontece? Um homem desse que era um ladrão, um homem desse que vivia em corrupção, era um prostituto. Esse homem, ele jamais tinha jeito aos olhos da sociedade. Mas quando isso acontece, nós podemos glorificar somente a um que tem o poder de mudar a vida de qualquer ser humano nesta terra, que é o nosso Deus de glória. Ele transforma, Ele muda, Ele modifica qualquer situação, qualquer quadro que nós estamos passando, ou que estiver passando. Deus tem esse poder. É por isso que na palavra diz a loucura de Deus. Por que a loucura de Deus? É porque o mundo não compreende. O mundo não compreende certas situações. Situações como, meu amado irmão, como é que se dá um homem só? Habitou um relato do homem por nome de Gideão, e ele só com 300 homens faz conquista sobre milhares e milhares. E aí então somente com a corneta. Então isso é para ser loucura. Como é que isso aconteceu? Isso é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então é algo que nós não podemos questionar. É a soberania de Deus que está sobre. É o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma, que muda, meu irmão. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Situações que não podem mais ter mudança, mas Deus pode mudar.
ao tempo, Ele muda as estações, Ele estabelece os reinos. É somente Deus que tem o poder para isso. Esse texto que eu acabei de ler com os amados irmãos fala de uma mulher. Neste momento, nessa ocasião, nesse tempo, essa mulher, esse texto é conhecido como o Cântico de Ana. Ana, ela canta e ao mesmo tempo ela ora. Então ela ora cantando. E essa mulher aqui, ela exalta ao Senhor. Ela traz aqui gratidão pelo feito que aconteceu na sua vida. E então ela traz palavras de gratidão e de exaltação a Deus. Mas o interessante é que ela também aqui, em certos versículos, ela também expressa o sentimento que ela sentiu por passar por uma situação tão difícil na vida dela. Uma situação de às vezes ser debochada, de ser criticada, de ser provocada, mas que ela agora só nesse momento ela começa agora a agradecer ao Senhor. Por quê? Porque ela teve conquista sobre aquilo que era difícil para ela conseguir só. Mas quando ela se colocou diante de Deus, as portas começaram a se abrir. E o bem, e a bênção e o milagre aconteceu na vida dela. Agora ela expressa agora a sua gratidão diante agora de Deus. Glória ao Senhor, somente ao Senhor, somente Deus. É Deus que faz, é Ele que realiza. Então ela reconhece isso e expressa agora a sua gratidão. Quando acontece uma bênção na sua vida, qual é a sua expressão diante de Deus? É de gratidão ou não é? É de nós sermos gratos? Com certeza. E essa mulher, ela faz isso. Ela também expressa, como eu disse, o sentimento dela por ter passado por um processo de esterilidade que ela passou. Era uma mulher que não podia ter filho. Era uma mulher que tinha sua madre cerrada. Era uma mulher estéril, improdutiva, infértil. Agora imagine, naquela época, uma mulher, na época de hoje há críticas. Agora imagine naquela época. Era Ana. Para nós saber um pouco sobre esta mulher, eu quero falar um pouco sobre Ana. Ana era mulher de Elcana. Elcana era seu esposo, porém era estéril. E por causa de ela ser estéril, conforme a cultura daquele tempo, conforme a cultura daquela época, isso eu estou falando naquele tempo também, a cultura daquela época, o homem, ele poderia, quando a mulher era estéril, ele poderia tomar ou a serva dela, ou tomar outra mulher para servir, até mesmo para ela ser uma mulher produtiva, uma mulher que tivesse filhos. Mas por que isso que era naquela época? Porque, amados irmãos, se tem uma coisa que mulher naquela época era taxada como uma... Glória a Deus. Aleluia. Olha o bichinho tão bonitinho. Glória a Deus. Aleluia. Você me desculpe, meu irmão, a brabeza. Eita Jesus. Sistema é bruto. Tem um pouco de água. Respirar. Amados irmãos, como eu estava dizendo, uma mulher que ela, quando ela era estéril, ela era tida como uma amaldiçoada. Então ela não tinha valor nenhum para a sociedade, que era uma mulher improdutiva. Ela era taxada como vetava uma família a crescer. Porque o homem, quando toma uma mulher, casa com a mulher,
para um dos pensamentos, não logo, mas de longo prazo. Naquela época não, mas hoje é de longo prazo. Mas naquela época era logo ter filho, principalmente filhos homens. E uma mulher que fosse, uma mulher que era estéril, então era tido uma mulher amaldiçoada, porque não ia deixar descendente. Era uma mulher estéril. Então ela era tão amaldiçoada que por onde ela passava, pessoas criticavam. Olha lá, olha aquela mulher amaldiçoada ali, não pode ter filho, a descendência não vai deixar. Então era mais ou menos desta forma. O negócio era tão sério que quando Raquel, lá no capítulo 30 de Gênesis, e no versículo 23, olha o que Raquel fala: o Senhor tirou de mim a vergonha, porque a Raquel também era estéril, e o Senhor agora abençoa ela para ser agora uma mulher produtiva, uma mulher que desse filhos. Então quando ela dá a luz ao filho, sabe o que a Raquel fala? Ela diz: o Senhor tirou de mim a vergonha, porque era vergonhoso uma mulher naquela época, a mulher que não pudesse ter filhos. Então imagine só a situação dessa mulher por nome Ana. Ela era estéril, ela não podia ter filho, mas tinha algo interessante, que Eucana, por mais que ela não podia ter filho, ele a amava. Ela amava de tal forma que ano em ano, quando eles iam oferecer sacrifício ao Senhor no templo, ele dava um sacrifício aos filhos e às filhas e à sua esposa Penina, sua mulher Penina. Mas diz que ele dava um sacrifício, uma oferta excelente a Ana, porque mesmo dependendo dela não ter filho, ele amava com toda a sua força. Mas aí tinha essa situação que ela era criticada por Penina. Penina era outra mulher que Eucana pegou para si, uma mulher que tinha filhos e tinha filhas. Então todos os anos, quando ia oferecer sacrifício ao Senhor, Ana, ela era debochada, ela era criticada pela sua. Quando diz sua, porque Penina tinha Ana como uma rival, então ela criticava ela, debochava e citava ela a mesma até se irar, porque ela não tinha filho. E ela dizia: olha, meus filhos, imagino eu, até a forma como ela se expressava ali com Ana, dizendo: olha, eu tenho um filho, ele te ama, mas tu é uma amaldiçoada, tu é uma mulher que é improdutiva. Então ela incitava ela desta forma. Então era muito difícil para Ana nesse momento. Mas algo interessante acontece, que no capítulo 1 deste mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 1, diz que Ana, quando ela era incitava, quando o Penina estava ela a zangar, quando criticava, ela debochava dela, ela ficava calada. Ela ficava calada e ficava triste, não comia. Mas também diz o texto que ela subiu a um certo lugar no templo, e ali ela começava a orar. E começou a orar de uma tal forma amargurada, e ali por dentro, chorando, ela clamou ao Senhor. E ela fez um clamor e também fez um prometimento ao Senhor. Se o Senhor ali realizasse a bênção na vida dela ter um filho, ela pegaria este filho e levava para o templo e o consagrava para exclusivamente servir ao Senhor. Amados irmãos, e o que aconteceu no capítulo 1 diz que Deus a abençoou, e ela teve este filho. E quando ela amamentou, tirou ele do leite, da amamentação, ela levou até o templo e apresentou lá, e ele ficou servindo ao Senhor, que é homem que a gente conhece muito bem, que tem o nome desse livro, que é Samuel. E aí entrou esse capítulo 2, em qual eu li alguns versículos, amados irmãos, da gratidão dela ao Senhor por a bênção alcançada na sua vida. E eu quero esta noite trazer algumas aplicações que eu creio que vai ser bom para nós, para mim e para você, a respeito de toda essa história que eu disse aqui. E quero tirar baseadamente nesse texto do capítulo 1 de Ana. O primeiro que eu quero dizer, amados irmãos, que no capítulo 1 fala que ela não podia ter filho, porque ela era estéril. Mas o interessante aqui é que
no versículo 5 do capítulo 1 e no versículo 6 diz que foi o Senhor, foi Deus que cerrou a madre dela. Olha, foi Deus que fez ela não ter filho. Mas, amados, Deus fez isso. O texto é bem claro em dizer, tanto no versículo 5 como no 6, que foi Deus que permitiu que ela não tivesse filho. Foi Deus que fechou ali a porta para que Ana não tivesse filho. Mas Deus fez isso por quê? Deus quer ver o mal do seu povo. Deus se agradou de fazer Ana sofrer. Mas por que Deus fechou a porta para Ana? Mas por qual foi o motivo? Amados irmãos, eu quero dizer desde já que quando algo está acontecendo em nossa vida mesmo difícil, e nós às vezes procurando na mente, às vezes até culpar o Senhor, uma coisa eu quero dizer para você, que o nosso Deus, Ele sabe o que faz. Se alguma coisa está acontecendo de errado na tua vida, na minha vida, você tem que continuar com fé, porque o melhor de Deus vai vir. O melhor de Deus vai aparecer na nossa vida, é permanecer na caminhada, sem retroceder, sem recuar. Porque se nós prosseguimos na caminhada, assim como a Ana fez, a bênção e o milagre de Deus vai acontecer no momento certo na nossa vida. Vai acontecer no momento certo na nossa vida. É algo que nós não entendemos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 7, Jesus Cristo ele fala algo tão interessante ali para Pedro. Ele diz o seguinte: Pedro, tu não entende isso agora, mas depois tu vai entender. Algo acontece no momento na nossa vida que nós não entendemos, mas mais na frente nós vamos entender. E nós vamos passar a glorificar, exaltar o nome do Senhor e dizer: o Senhor sabia e fez, aconteceu bom agora. É interessante isso que Jesus Cristo fala para Pedro. Ele questiona: tu vai lavar meus pés? Jamais. Ele diz: olha, tu não entende agora, depois tu vai entender. Tem algo de ruim que pode estar acontecendo na sua vida. As portas não se abrem, as coisas estão difíceis, o momento é complicado. Persevere, porque vai chegar o momento que Deus vai abrir as portas. Vai chegar o momento certo, Ele sabe. O que nós devemos fazer é a nossa parte. E qual é a parte que eu devo fazer? É prosseguir, meu irmão. Porque se Deus fechou a porta, ela está fechada. E quando Deus fecha, ninguém pode abrir esta porta, a não ser somente Ele. Fechou. Não adianta eu estar questionando: mas por que, Senhor Deus? Meu Deus, o meu filho, meu Senhor Deus, aquele emprego, Senhor, eu estou cansado daquela empresa. Prossiga com fé que você vai romper, meu amado. Prossiga com fé. E quando abrir a porta, tenha um discernimento e consulte ao Senhor para ver se foi Deus que abriu. Eu quero falar algo aqui. No início de 2019, eu desempregado, o negócio estava bruto, um negócio complicado. E aí eu procurando um emprego, e aí apareceu um emprego para mim. Era Namorada Nova, ali no restaurante com um bar bem conhecido ali, eu não vou falar o nome, ali Namorada Nova, em Teresina, que era para me ser garçom. Era para me estar servindo das 4 horas até a meia-noite, ser garçom, servindo bebida. E eu disse: eita, digo, olha, se tu quiser o dinheiro, na que terminar o dinheiro tá. E eu precisando de dinheiro. Começou a afetar lá em casa, sobre alimentação. E eu disse: e algo que é verdadeiro, amados irmãos, a liseira é algo que mexe com a nossa estrutura. Não podemos negar isso. E eu estava passando por este momento, quando apareceu esta oportunidade deste emprego, como ser garçom servindo bebida. E um certo dia, eu passei mais minha mulher umas 8h30 para 9 horas só para me observar. E eu vi os garçons levando bebida e gente fumando, aquela loucura toda. E eu disse: essa porta aí não é de Deus. Eu não vou querer este emprego. Não, eu não vou para esse negócio. Por que eu não fui para esse negócio? Primeiramente que não convinha fazer mais, estar no meio daquele movimento. E outro que eu vim do contexto de dependência química. Aquela porta era a porta para a minha perdição. Então eu tive o discernimento: eu não vou. Deus vai abrir realmente uma porta para me arrumar um emprego. E eu perseverei, eu insisti, comecei a orar ao Senhor. E eu onde estou,
E eu, o meu emprego, esse que eu trabalho hoje, motoboy, quando apareceu, eu digo, este aí é de Deus, eu quero. E até hoje, Deus tem me abençoado nele. Temos que ter o discernimento quando uma porta se abre, se realmente é de Deus. É um namorado, outra porta, um namorado bom. Observe bem se esse negócio é de Deus. É uma mulher dos meus sonhos. Observe realmente se essa mulher é uma mulher vinda de Deus para você. Temos que observar as portas quando ela se abre, se é algo de Deus ou se não é de Deus. Porque eu quero dizer para os amados irmãos também que aparece porta mandada pelo diabo também. E aí é que nós temos que estar com discernimento, discernir e consultar. É ruim quando nós já tomamos uma decisão já e vamos colocar diante de Deus, mas já tomamos uma decisão de aceitar, de ir, de fazer. Aí não tem. Então eu vou colocar em oração, mas a minha decisão já está tomada. Então às vezes acontece de tomar essa decisão e aí às vezes o bom não acontece. Deus que fecha as portas, Ele fechou para Ana. Ela não podia ter filho. E quando Deus fecha a porta, meu amado irmão, como eu já disse, ninguém pode abrir esta porta. Diabo não abre, macumbeiro não abre. Você pode ir para qualquer lugar, não abre, porque somente Deus abre. Mas nós temos olha aqui, olha o que nós temos para estar diante de Deus. Nós temos a oração a clamar ao Senhor. E quando nós clamamos com fé e clamamos acreditando, confiando em Deus, Deus, Ele tem o poder e Ele pode abrir as portas. Foi o que aconteceu com Ana. O Deus que fechou as portas para Ana, Ele também abriu as portas. Mas por que Ana passou por tanta situação difícil? Na caminhada dela, o negócio, quando você vai ler o capítulo, se você for procurar a história, o contexto, você vai ver que essa mulher sofreu demais. Aí, amados irmãos, aonde eu quero chegar, que toda situação difícil que nós passamos, há um processo a ser enfrentado, há um processo que nós temos que passar para nós alcançar a bênção de Deus. Há um processo, e nesse processo há um tratamento em nossas vidas, às vezes dependendo da situação. Ou então é uma bênção que somente naquele tempo era para acontecer, porque ter vindo de Deus. A mulher era estéril. Ela sofreu muito, porque a bênção na vida de Ana não era qualquer bênção. Foi uma grande bênção. Quem foi que saiu de Ana? Qual foi a bênção que saiu de Ana? O filho primeiro, que foi 7 filhos, mas quem foi o primeiro filho que ela deu à luz? Samuel, meus amados irmãos. Samuel, ela passou por um processo, porque no momento certo Deus abençoou ela, porque foi naquele tempo que era para surgir Samuel. E quem foi Samuel? Meus amados irmãos, Samuel, ele foi o último juiz a relatado nessa escritura. Ele foi profeta, ele também foi sacerdote, ele foi o homem a ungir o primeiro rei de Israel, e também o segundo a ser a descendência dos demais. Então Samuel não foi qualquer bênção vinda de Deus na vida de Ana, foi uma grande bênção. Então em situações difíceis a palavra para nós é perseverar, porque a grande bênção no momento certo Deus vai mandar. É de um emprego, vai aparecer. Está agoniado para casar, irmão, persevere em Deus, que no momento certo vai chegar. A perseverança é algo crucial na nossa vida, quando nós perseveramos no Senhor. E esta mulher, ela teve visto na vida dela, ela foi perseverante. E olha aqui, outra coisa interessante que essa mulher aqui, Ana, aconteceu o quê? Ana,
ela nunca deixou, sabe o que? De estar indo à igreja, de estar indo orar, clamar, adorar ao Senhor, dependendo da situação que ela estava passando, ou com filho ou sem filho, mas ela ia adorar ao Senhor, independentemente do que estava acontecendo. Ela não deixou de ir adorar o Senhor, ela foi firme e perseverante. E isso, quando o homem ou a mulher faz, certamente Deus o abençoa. Ela jamais deixou de ir à igreja. Quantas pessoas, meus amados irmãos, deixam de ir adorar o Senhor por coisinhas, por nada, nem que fosse o motivo dele ter até mesmo uma justificação. Que para adorar, qual é a justificação que o homem tem? Eu não fui adorar o Senhor por isso. E hoje é o que mais tem acontecido. Pessoas que deixam de ir à igreja para adorar o Senhor, pessoas que deixam de adorar o Senhor por coisinhas insignificantes. Ou seja, eu já vi relato: eu não fui à igreja por causa de fulano, eu não fui à igreja por causa de ciclano. Não, porque hoje foi por isso. Amado irmão, uma coisa que nós temos que ter a certeza e convicção, que nós vamos à igreja é para estar adorando ao Senhor, é a Deus. A minha ida à igreja é para me estar clamando, glorificando, adorando, exaltando e glorificando ao Deus de glória, independentemente do que esteja acontecendo. Essa mulher, ela foi firme, ou com filho ou sem filho, mas ela estava lá, criticada por Penina, mas ela estava lá. Ela não se abalou. Isso não abalou ela, não abalou a fé de Ana. Ela estava lá adorando ao Senhor, clamando. Diz que Ana poderia muito bem dizer: Elcana, eu não vou não, porque eu estou me sentindo envergonhada. Eu não vou não, que eu sou amaldiçoada por não ter filhos. Eu não vou não, que o pessoal vão ficar olhando para mim com olhar de desconfiança. Ela tinha vários motivos para dizer, mas nada disso ela falou. A palavra diz que ela se mantinha calada e adorando ao Senhor. Ela se mantinha calada e adorando ao Senhor. Como é que Deus não vai abençoar uma mulher dessa? E quando ela se lança diante de Deus, é com o coração contrito, aquebrantado, clamando. E Deus agora, Ele entra com providência. É interessante que no momento certo Deus abençoou a Ana. Ela fez esse voto. E no capítulo 1, nos últimos versículos, diz que ao terminar ali o oferecimento do sacrifício ao Senhor, diz que tornaram-se para Ramá, para a cidade que eles moravam. E lá ela conheceu Ana. E Ana conheceu ao seu marido, tiveram relações. E tem algo interessante, se não me falha a memória, no capítulo 1, no versículo 16. Tem algo interessante ali, que quando ela se relaciona com seu esposo, olha aqui, o versículo está escrito lá no versículo, que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. Você já tem colocado alguma coisa diante de Deus e está com tempo, está com alguns dias ou meses, que a situação está do mesmo jeito? Vai chegar no momento certo, Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar de você. O negócio hoje deu pane, está dando pane em muitas coisas. Mas no versículo 16 diz que Deus, Ele se lembrou de Ana. Tem vários textos nesse livro sagrado que fala: e Deus se lembrou, e Deus se lembrou. Um dos textos é em Gênesis no capítulo 30 e no versículo 22, que diz: e Deus se lembrou de Raquel. E Deus se lembrou de Raquel. Raquel era outra mulher também que tinha esse mesmo problema, que era estéril, e ela também fazia um clamor ao Senhor. E chega um momento e diz o seguinte, no capítulo 30 de Gênesis, no versículo 22: e Deus lembrou de Raquel, e a partir daquele dia ela começou a ser uma mulher frutífera e deu à luz, não somente a um filho.
E também está escrito, é interessante que eu acho, lá no capítulo 8 de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 1, diz que também Deus lembrou de Noé. Deus lembrou de Noé. Amados irmãos, quando nós colocamos alguma coisa diante de Deus e nós prosseguimos com fé, acreditando que vai acontecer, pode passar um dia, 2 dias, meses, até ano, mas vai chegar o dia que Deus vai lembrar da sua petição. Vai chegar o dia que Deus vai lembrar. Eu me lembro daquele dia que o irmão Anderson me fez um pedido. É hoje que a bênção vai chegar na vida dele. Eu me lembro um dia que a irmã Adriana me fez uma petição. É hoje que a bênção vai chegar na vida dela. Eu me lembro que a igreja de Deus missionária em Timon tem clamado. Vai chegar o dia que Deus vai lembrar e vai nos abençoar de uma forma grandiosa. Eu acredito, eu creio que o nosso Deus é o Deus abençoador, e no dia e no momento certo Ele vai lembrar de nós. Lembrou de Ana, lembrou de Noé, lembrou de Raquel, lembrou de Abraão. Ele também vai lembrar das nossas petições. Agora tem o seguinte: é prosseguir com fé na caminhada. É prosseguir com fé, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. 11:6 de Hebreus fala isso. Está escrito que sem fé é impossível nós agradar ao Senhor. Tem que ter fé. Essa mulher, ela foi debochada, sofreu, e foi por muito tempo. Não, sofrimento foi só 2 dias, não, foi vários meses, muito tempo, até anos, irmãos. Mas ela prosseguiu na caminhada, e Deus a abençoou grandiosamente. Ana, ela deu à luz só Samuel? Não. Nesse cântico dela, ela canta com alegria 7 filhos. Uma mulher que era tida como amaldiçoada, uma mulher que era estéril, agora teve 7 filhos. Quem que pode fazer isto? Somente Deus que faz o acontecer, o impossível na vida daqueles que são fiéis a Ele também. Somente Deus faz isso. Somente Deus faz o impossível. Como eu falei, neste livro sagrado há vários e vários textos falando de bênçãos de Deus. Mas as pessoas que foram abençoadas, tanto homens como mulheres, eles tiveram foco, eles prosseguiram e tiveram fé. A dizer, aquela mulher do fluxo de sangue, o texto é bem claro em dizer que aquela mulher estava com 12 anos, que padecia daquele sangue, daquela enfermidade nela, ela perdendo sangue ali. Mas diz que aquela mulher teve foco e fé, e no momento certo ela enfrentou a multidão, e ela nem triscou em Jesus. O texto fala lá que ela só triscou nas vestes, somente na roupa, e ela foi agraciada com a bênção e a cura na vida dela. Esses são muitos o texto. O que eu posso dizer aqui? Lá em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11, fala de uma mulher por nome conhecida, a viúva de Naim. Aquela mulher, quando Jesus entrava ali naquela cidade, tinha um cortejo ali, pessoa acompanhando ali um defunto, e tinha ali uma mulher viúva com várias pessoas, e era um choro por quê? Aquela mulher já era viúva, e aquele homem que estava morto era o único filho dela. Imagine agora, naquela época, quando o homem morria, que era o provedor da casa, era o filho, mas agora o filho também morre, o único filho. E agora como fica a situação daquela mulher? Aquela mulher, as esperanças dela tinham se acabado, as esperanças dela tinham morrido. Mas quando Jesus Cristo, Ele entra na história, Ele muda a vida daquela mulher, Ele ressuscita o filho dela. E Jesus, Ele quer ressuscitar, Ele quer restituir aquilo que você um dia perdeu. E Ele vai fazer isso porque Ele tem um poder. A sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. E Ele está hoje aqui e quer abençoar você. Ele quer abençoar você. É somente você crer. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Ele afirma e confirma: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele curava lá, Ele cura hoje, Ele cura no futuro também. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é eternamente. Lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 35, olha como é tão poderosa esta palavra de Deus.
diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais ela pode passar. Ela permanece firme, e aqueles que permanecem na palavra também permanecem firme. É como a confiança. É como diz o Salmo 125 primeiro: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui tem pessoas como o monte de Sião, que confiam no Senhor. Quem aqui levanta a mão e começa: se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião, jamais vai se abalar, mas vai permanecer pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. É os que confiam, é os que têm fé, é os que acreditam. Só tiveram conquista, só tiveram mudança em suas vidas porque prosseguiram com fé e confiando no Senhor. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas uma coisa é certa, meus irmãos: Deus ele tem nos abençoado, e é muitos motivos. Se for chamar alguém para testemunhar sobre bênção de Deus, vai rolar a noite toda, que vai vir um, vai vir outro, e vai contar testemunho sobre bênção. E eu acredito sim, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Tanto vai ser na área financeira como na área espiritual, mas vai ser bênção de Deus. E vai ter relatos que a igreja vai glorificar o Senhor. Por quê? Porque foram situações que nós não podíamos fazer nada, mas aí Jesus entrou na história, e Jesus começou agora a mudar o quadro, mudar a situação, mudar a história, e Ele vai abençoando e as coisas vão acontecendo. Deus é o Deus abençoador. Ele não esquece de nós, Ele jamais esqueceu de você. Se não me falha a memória, lá em Isaías 49 e o versículo 15, lá está escrito: pode porventura a mãe esquecer do seu filho, mas porém, se ela esquecer, eu jamais esquecerei de você. Isso é a palavra que está escrito, é a palavra de Deus. Mesmo que a mãe esqueça do seu filho, mesmo que a mãe abandone, mesmo que ela rejeite, mesmo que ela não queira mais saber, Jesus, Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele cuida de uma tal forma. Lá em Salmos 27:10, se uma mãe ou um pai abandonar, Deus jamais abandonará. Não se preocupe se as coisas estão indo desequilibrada na sua vida, se a situação está ruim ou difícil, mantenha firme com fé e com foco em Jesus. Vai melhorar, eu creio que vai melhorar, as coisas vão melhorar, porque Deus vai abençoar. Quem crê que Deus é um Deus de bênção? Pois eu convido você a se pôr de pé, vamos aqui estar orando. Vamos aqui estar orando junto. Eu não vou orar por você. Você faz o seu clamor, Senhor. Ore, que eu também vou estar orando aqui. Ore pela sua família, para Deus trazer a mudança na vida de algum, que eu também vou estar orando pela minha família. Tem muitas bênçãos de Deus para vir na minha vida, como também eu creio que tem muitas bênçãos de Deus para vir na sua vida. Então faça desse momento um clamor pessoal de você ao Senhor, pelos seus projetos, pelos seus negócios, pela sua vida espiritual. Mas não deixe de clamar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, eu acredito, Senhor, com fé, que o Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor tem nos abençoado de uma tal forma, grandiosamente. Quero dizer as palavras de Davi: foi tantas as bênçãos que jamais posso contar, porque são muitas, Senhor. E eu acredito que o Senhor vai continuar abençoando a mim, abençoar os meus irmãos, que o Senhor vai continuar abençoando a igreja. Pai amado, neste momento, Santo Deus de glória, eu te peço, Senhor, pela vida dos meus parentes. Pai amado, eu te peço especial nesse momento, o Senhor que tem o poder de mudar, de transformar, de modificar.
Eu peço pela vida do meu irmão Manuel. Senhor, ele vive na drogadição. Senhor, aquela droga tem um poder sobre a vida dele. Mas eu creio, Pai amado, que grande poder é o seu, que quando chega muda a vida de qualquer um. Eu te peço, meu Senhor, pela vida, meu Pai amado, dos meus parentes que moram ali no Pará, que ainda não receberam a Ti como o único e suficiente Salvador. Eu te peço pelos meus irmãos lá, pelos meus sobrinhos. Eu te peço pelos meus tios. Eu peço pelos meus primos. Senhor, salve a minha casa. Senhor, cuide da minha casa. Salve a minha família. Senhor Deus, não deixe, Pai amado, que nenhum venha perecer, Senhor, sem morrer em Cristo, sem herdar a vida eterna. Mas, Pai amado, que esta bênção especial, que é a salvação, Senhor, venha se estender sobre toda a minha família e sobre toda a família do que aqui estão, Senhor. Do que aqui estão, Senhor, fazendo esse momento de oração. Que a bênção da salvação venha sobre a vida de cada um. Aquele que ainda não se converteu, aquele que não tomou a decisão. Mas o Espírito Santo de Deus venha mexer, venha tocar, venha trazer uma mudança em nome de Jesus Cristo na vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. É só permanecer com fé e foco, e as coisas vão acontecer. Agora, se desistir, se retroceder, é voltar ao começo do erro. É complicado. Que Cristo nos abençoe, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que possamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Que possamos fazer de nós o tempo